Eu acabei não me apresentando, meu nome é Vitor Gabriel. Eu estou fazendo essa faculdade pela Descomplica e eu quero estar trazendo o início aqui para vocês. Eu vou fazer manualmente. Eu quero também, tipo, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, é, al- nossa Deus, alguma dúvida, qualquer coisa aqui mandem no chat, porque eu quero fazer uma live mais longa, uma live de 5 horas de duração. Vai ser um aulão mesmo para todo mundo aqui tá presenciando, né? Vai ser uma aula bem grande. Só que eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer essas lives, vou fazer 3 lives, cada uma com 5 horas de duração. Mas não se preocupe, eu falo assim, eu vou pegar uma live de 5 horas de duração, eu vou ter que assistir isso tudo. Bom, eu vou fazer a live e eu vou trazer também, vou dividir essa live, vou editar, colocar alguns conteúdos extras na live, vou editar e vou colocar toda semana, vou colocar um vídeo, né? Um vídeo aqui pra vocês. Então vai ser um conteúdo assim que vai sair todo dia na semana, então de segunda a quinta vai ter um conteúdo. Talvez saia de terça a sábado, pelo fato do quê? Que na segunda eu edito, ou vou editar, vou tô trazendo, e vou, porque querendo uma edição demora também, né? Então não vou editar, talvez de segunda a sexta ou de terça a sábado que eu vou fazer para vocês. Então não se preocupe, se vocês perder alguma hora aqui da live ou perder alguma coisa, não se preocupe, porque vai ter os vídeos também. Os vídeos também vão ser completos, vão ser certinho aqui para vocês. Então vai ser uma coisa bacana, vai ser uma coisa top também. Eu não tenho um computador top, assim, se a câmera estiver travando aí, tá? É porque essa câmera que eu estou usando do próprio notebook, então é uma câmera assim mais lenta. Mas eu quero estar trazendo futuramente uma qualidade melhor para vocês. Então eu não queria estar deixando de fazer essa live, porque é uma live super importante hoje em dia, para as pessoas que querem começar a aprender, querem começar a entender o que é isso, qual é o tema, como aprender isso, entendeu? Então eu vou estar trazendo aqui para vocês esse início, que nem eu estou falando, foi só uma apresentaçãozinha aqui. E vamos lá. O tema da live é linguagem de programação. Quais são os temas que eu vou estar passando aqui para você? Primeiro, o que é programação? O que é a lógica de programação? O que é o Visual G, que vou explicar certinho. Tipo de dados e operadores aritméticos, que a gente usa na programação, né? Então vamos lá. O que é programação? É um processo de criar instruções para que computadores realizem tarefas específicas. As instruções são escritas em linguagem de programação, como Portugal, Python, Java, entre outras. Um exemplo, calcular a média e processar dados. Tá, qual que a gente vai aprender nessa live aqui? Qual que vai ser a linguagem que a gente vai aprender aqui? Nessa live aqui a gente vai aprender sobre o Portugal. O que é o Portugal? Seria a linguagem de programação que a gente usaria em Java, só que ela é traduzida. Ela vai ser em português. Por que eu quero que vocês aprendam Portugal primeiro? Que vocês aprenderem o como eu posso explicar, a estrutura do Portugal, o que cada coisa funciona. Quando passarem para o Java, vai ser melhor, porque o Java ele não tem comando em português. Ele não tem comando em português, são totalmente em inglês, tá? Então o Portugal serve para você assim, não ficar perdido na hora que entrar em Java e JavaScript, tá? Obviamente que é o inglês assim básico, mas vocês aprendendo pelo português mesmo nativamente vai ser melhor, tá? Então vai ser um conteúdo assim que vocês vai se identificar um pouco melhor, vai aprender, vai saber mais como funciona certinho. Porque praticamente os comandos são os mesmos, tá? Alguns, principalmente os comandos de estrutura, tipo de decisão, estrutura de decisão, são praticamente a mesma coisa, que eu vou explicar na segunda live, tá? Nessa primeira live eu não vou explicar sobre estrutura de decisão,
Eu não vou falar o que é estrutura de decisão, para que serve, ainda nessa live, tá? Porque essa live aqui é o básico do básico, é para vocês aprenderem a estrutura, para vocês saberem mais ou menos como vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. O Java é praticamente o mais utilizado hoje, tá? Então, por exemplo, o Portugal não esquenta a cabeça porque a gente vai baixar o Visual G para fazer ele. Só que não precisam baixar o mais atualizado possível de todos, tá? Porque, querendo ou não, o Visual G a gente vai usar só para aprender. A gente, tipo, a partir de algumas lives para frente, a gente praticamente não vai usar mais o Visual G. A gente vai usar uma outra IDE, que é um programa que vai facilitar a nossa vida. Porque o Java você pode usar ele tanto pelo bloco de notas como por uma IDE. Mas eu prefiro que vocês façam pela IDE, tá? Então, o primeiro que a gente vai estudar é Portugal mesmo. O Portugal é o primeiro que a gente vai utilizar. É o primeiro contato que vocês vão ter com essa linguagem, tá? Bora pro próximo aqui. O que é programação também? A lógica de programação é a base do raciocínio usado para criar um algoritmo eficiente. Um algoritmo nada mais do que uma sequência de passos organizados para resolver um problema. Então pensa o seguinte: a lógica para você aprender a programação não é só escrevendo não, tá? Tipo, você pode achar assim que apenas escrever, apenas fazer um esquema assim, vai ser mais fácil de aprendizado. Não vai, tá? Porque se vocês apenas escrever o que eu estou passando aqui para vocês e não praticarem, não vai fixar na cabeça de vocês. Por isso que eu vou estar passando exercício. Isso é para desenvolver sua lógica. Porque quanto mais você tiver o raciocínio rápido, melhor para você aprender mais sobre o curso, tá? Porque, por exemplo, aqui não tem apenas uma resposta correta na lógica de programação. Eu posso fazer de um jeito, mas eu posso ter um raciocínio de um jeito, e você pode ter um raciocínio totalmente diferente, tipo, oposto, mas o resultado é igual. Por quê? Nem eu tenho o mesmo raciocínio que você, e nem você vai ter o mesmo raciocínio do que eu. Então, a gente vai fazer exercícios aqui para que vocês também aprendam melhor sobre, né? Eu quero estar trazendo esse esquema para vocês. E a gente vai praticar muito, tá? Essa primeira live a gente vai ter alguns exercícios, vai ser poucos, tá? Porque vai ser o início. Mas eu quero colocar mais para frente mais exercício, mais prática, porque quanto mais prática vai ser melhor para aprender. Porque é que nem eu tô falando, é que nem eu falei sobre o Portugal, ele vai ser uma estrutura totalmente firme para vocês. Ele vai ser uma coisa assim perfeita para vocês aprenderem, porque é uma estrutura em inglês, é uma estrutura em português. Praticamente você vai usar em todos os esquemas, tá? Obviamente que tipo tem alguns comandos em Java, em Python que são diferentes, mas a estrutura assim é praticamente a mesma. Então bora lá. Como eu falei que também é um passo organizado para se fazer, um exemplo prático seria isso para fazer um café, por exemplo. Vou colocar água no fogo, depois vou adicionar pó de café no coador. Quando a água ferver, você vai despejar sobre o pó e servir o café. Outro exemplo seria olhar esse passo a passo aqui que eu estou fazendo para vocês, aí que eu falei para vocês sobre a sequência, seria isso mesmo, tá vendo? Estou olhando para a esquerda, olho para a direita. Se tiver vindo um carro, espere. Repito, passo 1 e 2. Se não tiver vindo o carro, atravesse. Então, isso aqui é uma estrutura totalmente organizada. Porque é isso que você tem que fazer. Você tem que sempre deixar bem organizado, explicar, deixar tudo assim para que outras pessoas que foram mexer nesse código, outras pessoas que forem vir mexer nesse código, eles entenderem que seria esse passo a passo que eu acabei de falar para vocês sobre atravessar a rua. Que é basicamente, também tem que ter um raciocínio. Basicamente o do café aqui, ó, por exemplo, uma estrutura de decisão, seria quando a água ferver. Quando a água ferver, despeje. Se não ferver, você não vai despejar. Isso é uma estrutura de decisão.
Então é o que a gente vai aprender futuramente sobre. Então vamos lá. A importância da programação hoje em dia seria reduzir o esforço humano em trabalhos repetitivos. Porque, por exemplo, hoje a programação ela facilita muito para a gente. Porque quanto mais tiver códigos, é simples de fazer, sabe? Por exemplo, o que a gente pode usar hoje que usa programação? Seria computadores, celulares, jogos. Tudo isso envolve sobre programação. Então ela está em todas as áreas que você imaginar, até mesmo em automotivas, tá? Ela ajuda tanto na área da saúde aqui, ó. A programação afeta áreas como saúde, educação, entretenimento e negócios, porque ela tá tudo ali. Então vamos supor, programação envolve HTML, fazer um site, você criar um software, criar uma estrutura de decisão, criar formulários, coisas assim para facilitar, né? Então isso ajudaria muito o ser humano, ajuda, né? Muito o ser humano. Então isso, tudo que você pensar, por isso que é importante. É, por isso que é importante ter a programação hoje em dia, porque se não tivesse, por exemplo, isso, o mundo pararia, a gente voltaria até para a pré-história, se a programação deixasse de existir, tá? Então, ela é muito importante. Então, a lógica de programação é a maneira de organizar pensamentos para solucionar problemas de formas eficientes e claras. Ela é essencial para estruturar algoritmos de maneiras com soluções que sejam eficazes. Então, por exemplo, ela tem que, por exemplo, para você fazer uma estrutura de programação, você tem que colocar tudo a clara. Por exemplo, se você tem 30 anos de idade, se você apenas falar 30, eu tenho 30. Você tem 30 o quê? Você tem 30 centavos, você tem 30 reais, você tem 30 veículos, você tem 30 televisões, 30 imóveis. Você não tem uma coisa clara ali. Então a programação ela é uma coisa assim muito clara, você tem que especificar tudo. Por exemplo, eu tenho 30 anos de idade. Eu até tinha pegado algumas imagens aqui, só que eu não sei se vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e trazer para vocês. Deixar tudo certinho, tudo no jeito, porque se você não fizer isso, não vai dar certo, tá? Principalmente nessa área de programação. Então, por exemplo, se eu chegasse e falasse assim, me dá isso aqui, mas me dá isso aqui o quê? O que você vai querer? Entendeu? Tipo, se você não fizer isso corretamente, especificar bem certinho e tudo, não vai funcionar um esquema, ele vai ficar totalmente errado. Provavelmente não vai ser você a única pessoa que vai mexer com o código, entende? Então, tipo, não vai ser exclusivamente seu. Então vocês têm que, tipo, deixar bem explicado mesmo. Eu acabei adiantando aqui um pouco sobre isso, mas eu voltei. A estrutura do... a estrutura básica que a gente vai utilizar seria a palavra algoritmo, que ela indica o início e o nome do programa que você vai utilizar, tá? Ela ali você vai especificar qualquer coisa, eu vou passar aqui para o Visual G para vocês entenderem, tá? Sobre o que é, como que é a estrutura de decisão. Então, ela é o básico. Se você não colocar o algoritmo, ele não vai funcionar no Portugal, tá? Por exemplo, se fosse no Java, seria o Public Classes, que eu vou trazer depois. Mas aqui no Portugal seria o algoritmo. Ele seria, querendo ou não, o pilar. Ele é o fundamental. Se você não utilizar ele, ele não vai funcionar. Tem a variável, que ela vai declarar, por exemplo, você vai colocar lá nome na variável.
E nesse nome você vai ter que indicar, tá? Você vai ter que indicar, por exemplo, qual é o nome, o que esse nome ele é. Por exemplo, nome, ele é um caractere, que é o que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Algoritmo, ele tá sem nome, tá vendo? Só que, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui aula 1. Esse é o nome do algoritmo. Por que ele está em entre aspas? Porque ele só vai funcionar entre aspas. Porque se eu tirar aspas aqui, ó, ele vai virar outra coisa. Então, sempre é importante. Sempre que você vai dar um nome para o algoritmo, você tem que sempre colocar entre aspas duplas, tá? Esse é o mais do que correto. Por exemplo, o algoritmo, aqui, ó, tá vendo? Ele aqui vai ser o início fundamental de tudo. Você vai declarar tudo que tem aqui. Por exemplo, aqui, quando você abre o Visual G, tá? Ele já vem aberto aqui, ó, algumas especificações. Por exemplo, quem criou tal pessoa, a data que eu estou entrando, tá vendo? O nome do aluno. Aqui se você descrever o que o programa faz. Isso aí é coisa para você mesmo, você fazendo durante os seus estudos, tá? Mas aqui nem eu falei, eu vou ensinar a baixar ele daqui a pouco. Então, vai anotando aí no caderno aí mais ou menos aí o que você vai entender sobre. Então, o algoritmo é isso. Você vai utilizar o algoritmo para iniciar o seu programa. No programa do seu Visual G já vai vir com essa estrutura básica aqui já. Ele automaticamente já vai abrir essa estrutura aqui, tá? E a variável que nem eu estava explicando seria o nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui, que são, vamos supor, nome. E para você associar esse nome, você vai ter que colocar, por exemplo, coisas que vão estar relacionadas. Eu não vou colocar aqui certinho, eu vou colocar entre aspas duplas só para vocês entenderem. Mas, por favor, quando você for associar, não é com aspas dupla aqui na variável. Se você colocar com aspas duplas, não vai funcionar. Você tem que colocar aqui, ó, vamos supor, caractere. Caractere. É porque, cara... Tá vendo que ele vai estar com uma palavra exclusiva aqui? O caractere, vou colocar aqui, ó, para vocês. Anotem isso aí. O caractere, ele é igual a uma frase. Você vai utilizar o caractere para frases. Frases ou palavras, tá? Tá vendo que o ou ficou diferente aqui? É o que a gente vai aprender futuramente também. Não é hoje, mas eu só quero que vocês anotem aí o que é o caractere, tá? Depois do caractere, temos o... Vou colocar aqui. Inteiro. Também é uma palavra reservada, tá vendo? Que você vai utilizar ele para quê? Para números. Então, vamos colocar aqui, ó. Aí, números. Você vai colocar aqui e pronto. Eu fiz errado, mas tem que ser esses dois pontinhos aqui, ó. Senão não vai funcionar. Então, o inteiro são para números. O que são os números inteiros? Seriam 1, 2, 3, menos 1, menos 5, não, menos 3, menos 5, e por aí vai. 0, e por aí vai. Esses são os números inteiros. Tá? Então, tipo, tudo que você vai utilizar o inteiro vai ser para números baseados nisso aqui, tá? Então, tipo, esse vai ser o esquema baseado para inteiros. Então, temos aqui o caractere e temos o inteiro. Mas são só essas palavras assim, reservadas que você vai utilizar? Não, não é só essas. Temos o real. O que o real é? Vou colocar aqui números 2. Números 2, uma variável chamada número 2. Isso aqui eu avancei um pouquinho, não era nem para estar explicando isso agora, tá? Mas coloca aqui, números 2. Esse vai ser o números 2, exemplo. E eu vou vir cá colocar real. O que é o real aqui? Se temos o números inteiro e temos o número real, o que seria o número real? O número seria real se ele fosse assim, ó. 1, 0, 1.0, 2.2. São todos os números que têm casas decimais. Tudo que tem casa decimal são números reais.
Então pode ser números negativos, pode ser números positivos. Então esses são números reais. Tudo que tem casa decimal é contando com um número real. Se, por exemplo, você quer calcular uma média de nota de um aluno, tá? Se você quer calcular uma média, a média você vai ter que colocar números reais, tá? Então vamos supor, são só esses três aqui? Só existem esses três palavras aqui para você declarar na variável? Não, não são só esses. Temos o verdadeiro ou falso. Vou colocar maiúsculo aqui. Verdadeiro ou falso. Como que funciona o verdadeiro ou falso? Aqui, seria o booleano. Booleano. É porque eu não sei como que vai estar escrito aqui no Visual G, tá? O booleano. Eu vou olhar. Porque ele no Java é assim, booleano. Mas o que é o booleano? O booleano é praticamente para você identificar se é verdadeiro ou falso. Tá? Ele é só isso mesmo, é verdadeiro ou falso. Então, tipo, é porque eu não lembro como que é o booleano. O booleano no é uma palavra reservada. Deixa eu só confirmar aqui. Que eu acho que eu só não lembro como que é a palavra escrita em reservado, tá? Ah, tá. Entendi. Ele vai estar como lógico. O booleano ele vai estar como lógico. Então, o que que ele é? Anota aí pra mim. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Esse seria basicamente as palavras reservadas. Caractere para frases ou palavras, inteiros para números inteiros que não tenham casas decimais. E temos o número real, que são casas decimais. E temos o lógico, que é o booleano. O booleano é que vocês vão utilizar no, no, no Java, em qualquer outro tipo de programação, tá? É porque eu estava com ele como... Então vamos explicar também. Aqui na variável, você nunca vai poder declarar uma variável que comece com um número, tá? Então, por exemplo, um nome. Nunca, porque ele não vai contar. Você também não vai poder colocar como caractere especial para iniciar a sua variável. A variável, por regra, você sempre tem que começar com uma letra. Você pode colocar N1, você pode colocar N2, você pode colocar N3, N cifrão, você pode colocar o que você quiser. Mas por regra, e porque não vai funcionar, tá? Não vai funcionar se você simplesmente colocar uma letra ou um caractere especial antes de uma letra. Então, isso aqui grava, pelo amor de Deus. Não vai funcionar se você declarar uma variável com basicamente isso. Então, já anota aí, a variável ela é sempre declarada com uma letra. E o início? Para que serve o início aqui? Aqui você vai declarar a variável, tá? Isso eu queria explicar mais para frente, mas eu acabei explicando já de uma vez. O início aqui é onde você vai escrever o seu código. Basicamente aqui é o início, aqui, nessa parte aqui você vai escrever o seu código. Mas antes de escrever o código, por exemplo, que eu vou explicar cada coisa que tem no código, tá vendo que aqui está com dois tracinhos? Sempre que você vai querer fazer uma anotação, por exemplo, para você especificar, você vai colocar esses dois tracinhos. Tá vendo que a letra aqui vai ficar vermelha ou coisa do tipo? Então, sempre que você quer fazer uma anotação, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui. Vamos apagar isso aqui. Sempre que você for começar, por exemplo, vou colocar aqui, dois pontinhos, área de programar. Programar.
sempre que você quiser fazer uma anotação, você vai colocar esses 2 pontos. Eu quero que você anote isso também. Isso vai servir em qualquer área aqui do, tá vendo? Qualquer área, basicamente, sobre programação. Então, então, se você quer fazer uma anotação, você faça isso. Você vem cá, coloca as 2 barras aqui e fechou. No início, quais são as palavras reservadas que a gente vai utilizar nessa live, tá? Nessa live a gente vai utilizar algumas palavras reservadas, que são o escreva, escreva L e o leia, tá? Essas são as palavras que a gente vai usar nessa live. Tem mais, mas eu vou falar sobre só essas 3. O escreva, ele vai soltar na tela. Por exemplo, eu vou vir cá, vou colocar aqui, ó, na frente do escreva. Vou colocar entre aspas duplas, porque aqui dentro, quando você vai fazer uma frase, que eu expliquei, você vai colocar, é a mesma base aqui do aula 1, tá vendo? Você vai colocar entre aspas duplas, por exemplo, olá, mundo. Fecha aspas duplas. Mas aqui, uma coisa que eu vou explicar. Se você for colocar só olá, mundo ou qualquer coisa, você pode fechar aqui mesmo. Mas se você quiser colocar, vai continuar, por exemplo, olá, mundo, tal, tal, tal. Você dá um espaço e coloque. Aí você vai, fecha o parêntese, fecha aqui. Não sei se eu for, como já está aí o leia ou escreva aqui, no escreval, vai funcionar. Mas eu vou colocar aqui, ó, olá, mundo. Se você quer executar o código, aqui você vai clicar F9. Tá vendo que aqui, ó, na área ele vai estar aqui, ó, olá, mundo. Então, esse aqui, o seu código foi executado. O escreva, ele vai imprimir o que você escrever aqui no parênteses aqui para fora. Tá vendo que ele não veio com aspas duplas? Então, e se eu vir cá e querer colocar aqui, qual é a diferença do escreva para o escreva L? Porque mesmo se eu colocar aqui, ó, escreva, só escreva normal, tá? Abre parêntese, coloca ali, olá, mundo. Vou colocar de novo, tá? Fecha parênteses. Eu vou com o chat aqui, eu quero que vocês escrevam o que você acha que vai acontecer. Você acha que eles vão estar um embaixo do outro? Aqui, por exemplo, Olá Mundo vai estar embaixo do Olá Mundo? Ou você acha que vai estar do lado? Eu quero que vocês escrevam aí pra mim. Então vamos ver se vai realmente o resultado aqui vai ser embaixo. Então vamos colocar. Tá vendo que ele ficou um do lado do outro? Esse é o escreva normal. Ele sempre vai imprimir um resultado aqui, basicamente um do lado do outro. Ah, então como eu faço para mudar isso aqui? Simples. Escreva L. Você vai vir cá, quando você executar, tá vendo? Ele vai estar diferente. Porque o escreva L, ele é proposital para isso. Que nem eu estava falando aqui sobre o escreva e o escreva L, a diferença é que o escreva L, ele vai imprimir o que está embaixo aqui. Por exemplo, tirando o escreva L novamente, quando você executa com F9, ele vai colocar sempre do lado. O escreva L não, ele vai jogar uma linha abaixo. Então, essa é a diferença do escreva e do escreva L. Esse é a estrutura que praticamente você vai usar em qualquer outra programação, só que aqui vai ser em português. Por exemplo, que nem eu expliquei aqui sobre o algoritmo. Sem ele, você não consegue codificar. Como que você escreveria o algoritmo lá no Java? Você ia colocar public class, né? Esse você iniciaria com public class, mas é praticamente a mesma coisa, entendeu? Só que aqui é em português. É o básico assim para as pessoas aprenderem. Pois, obviamente que a partir das algumas lives para frente que eu vou fazer, vai ser com uma outra ideia. Aí já vai ser em inglês. Mas eu quero que vocês aprendam primeiramente a estrutura básica, tá? O ideal aqui é aprender a base. Você utilizando o algoritmo aqui, se você não colocar esse fim de algoritmo, não vai funcionar. Final de algoritmo. Se você simplesmente não colocar, o seu código trava. Então, essa é aqui a estrutura básica. Algoritmo, o var de variável, o início, que é onde que você vai digitar o seu código,
e o final do algoritmo. É basicamente isso do início, tá? Então vamos lá colocar aqui. Eu acabei não mudando a cena, mas é basicamente isso. Então essa é a estrutura básica que eu mostrei para vocês. Tá vendo que tem o layer de idade, o escreval, que é o que eu falei, o escreval você pula uma linha. No variável você sempre vai identificar, por exemplo, idade como inteiro, caractere, lógico e por aí vai. Esse é o esquema assim que você sempre vai utilizar em qualquer coisa que for utilizar no Portugal ou no Java, tá? Obviamente que no Java você vai utilizar ele em inglês, porque não tem comandos em português. Mas aqui, como eu falei, é praticamente o mesmo código, só que para facilitar para quem nunca teve contato com o inglês, isso facilita bastante. Eu até trouxe alguns exercícios aqui para no começo, né, para você estar fazendo. E já que você e o André tá aí, eu não sei se vocês pegaram o início da live que certinho, mas eu quero ver se vocês conseguiriam resolver aqui alguns exercícios, tá? O que é algoritmo? Eu quero que vocês leiam as opções, se é um programa de computador, B, uma sequência de passos organizados para resolver o problema, ou C, um tipo de variável. Escrevam aí o que vocês acham que é o algoritmo, porque eu não sei se vocês pegaram do início, mas assim que vocês responderem aqui, eu avanço aqui. Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês resolverem. Vou colocar a resposta. Realmente, a resposta era B mesmo, vocês estão afiados. Vocês já fizeram algum curso sobre? Se já fizeram algum curso sobre, digitem aí também. Então, bora para o próximo exercício. Onde são declaradas as variáveis em Portugal? Dentro do bloco de início, antes do bloco de início ou no bloco do var, ou após o comando fim? Digitem aí qual que vocês acham que é aonde que começa a declarar a variável. Então vamos lá. A opção B, antes do bloco do início e no bloco de var. Porque eu vou até passar. O var é aqui, ó. Essa aqui é a variável, tá vendo? Para vocês. Essa aqui vai ser a variável. Tipo, aqui vocês só vão colocar, por exemplo, aqui é onde você vai declarar as suas variáveis. Então, qual é a finalidade do comando escreva no Portugal? A, ler uma palavra do usuário. B, exibir uma mensagem na tela. Ou C, declarar uma variável. Esse primeiro exercício aqui é mamão com mel, tá? Tipo, é facinho aqui. Não, vai indo lá. Mas a resposta é a letra B. A pegadinha é que todas as primeiras assim vai ser letra B, né? E essa aqui? Será que é a letra B também? Vou colocar aqui. É a B também. Porque eu vou colocar aqui para vocês verem aqui. Para você iniciar um código, tem que ter o algoritmo. Ele é o início de tudo. Sem ele, vocês não conseguem escrever o código. Então, aqui é o algoritmo. Sem ele, vocês não conseguem fazer. É uma pegadinha. Mas aqui tá, quase todos aqui vão ser letra B. Mas mais para frente as próximas questões não vão ser, tá? Então, essa aqui é a última questão de múltipla escolha. O que faz o comando leia? Exibe um valor na tela? Lê uma entrada do usuário? Ou declara uma variável? Essa aqui também, vou dar um spoiler também, ela é basicamente a mesma do que as outras, mas essa aqui vai ser a última que vão se repetir as questões, tá? Tipo, que aqui repetiu a letra B, em todas, mas é a única. Eu quis fazer uma pegadinha aqui para ver se vocês iam marcar outras questões ou coisa do tipo, mas aqui também é a letra B.